Toda essa história bizarra de Momo me fez lembrar de outras lendas urbanas que aterrorizaram pessoas na internet. Eu acho muito engraçado quando as pessoas começam a dizer que uma lenda urbana é um fake. Lendas são lendas. Primeiro a gente precisa entender o que são lendas urbanas. São histórias contadas de uma pessoa para outra, passadas até por internet, pelo boca a boca, o chamado telefone sem fio, e essas histórias vão se transformando. E lenda urbana não é fake, ou também não é verdade. Lendas urbanas são exatamente isso. Aquilo que você ouve falar. Muitas pessoas falam, você ouviu da Momo. Só que ninguém confirma se é verdade ou não. E isso aconteceu exatamente agora com o Momo. Você pode contar para os seus netos um dia que você vivenciou uma lenda urbana, olha que legal, e tentou falar com ela pelo WhatsApp. Seja por aquela escultura que foi exibida lá em Tóquio. A gente sabe que é uma escultura, claro que a gente sabe. Mas a partir dessa escultura bizarra com aqueles olhos esbugalhados é que se começou a rodar, a circular outras histórias, e tudo isso viralizou de uma maneira tão grande e acabou virando uma lenda urbana. Mas Momo não foi a única lenda urbana que surgiu na internet. Tem outras piores. Uma lenda urbana que me apavorou durante muito tempo e, confesso, me apavora até hoje. É aquela história da namorada morta, cujo namorado resolveu manter o perfil de Emily, que havia morrido em um acidente de carro. Ele resolveu manter o perfil dela ativo no Facebook para que as pessoas pudessem mandar mensagens. E um dia ele recebeu uma mensagem por inbox no chat do Facebook da própria Emily. No começo ele pensou que era um hacker que tinha invadido a conta dela e estava tentando pregar uma peça nele. Mas logo depois, quando Emily começou a falar coisas íntimas que só os dois tinham conversado enquanto ela era viva, esse namorado começou a surtar de uma tal maneira e ele ficou durante quase um ano inteiro conversando com aquele perfil da namorada morta. E a sua cabeça já não estava mais tão sã que ele continuou conversando com ela. Até que um dia ele recebeu uma foto. E na foto ele estava sentado no próprio computador. Era como se alguém tivesse tirado a foto dele fora de casa, da janela. A foto mostrava a janela e ele sentado no computador. Ele começou a enlouquecer. E o perfil de Emily existia no Facebook até pouco tempo. Eu não sei se o Facebook deletou. As pessoas adicionavam Emily e tudo que ela dizia no Facebook era: está frio aqui, está frio. E igual Momo, as pessoas começaram a adicionar Emily freneticamente. Começaram a surgir perfis de Emily, da namorada morta. E esses perfis falavam em várias línguas e mandavam mensagens em português: está frio aqui. Em inglês: it's cold here, deixe-me entrar. E era mais uma lenda urbana que estava aterrorizando as pessoas pela internet. E até hoje, em 2018, ninguém sabe dizer de onde começou, se era verdade, se era fake ou não. Era uma lenda urbana, assim como Momo. Emily, a namorada morta que conversava pelo Facebook, também apavorou muita gente há pouco tempo atrás, em 2013. E uma outra brincadeira que se espalhou rapidamente como um ritual para invocar um demônio chamado Charlie. Um demônio que eles diziam ser um demônio mexicano, que
hablava en español. As pessoas colocavam 2 lápis ou 2 canetas uma sobre a outra em formato de cruz, escreviam sim e não nos cantos e perguntavam: Charlie, Charlie, você está aí? E aquela caneta ou aquele lápis se movia para o sim. E as pessoas corriam. Eram vídeos curtos que eram colocados na internet com 15 segundos, 20 segundos, onde apenas havia a pergunta da pessoa: Charlie, Charlie, você está aí? O lápis se movia e eles gritavam. E o vídeo acabava, o vídeo era interrompido. Até que começaram a aparecer histerias de crianças e adolescentes em escolas. Adolescentes que começavam a gritar na escola. E as professoras apareciam dizendo: eles fizeram a brincadeira do Charlie, do Charlie, do Charlie. E aquelas crianças se debatiam e faziam... diziam estar possuídas. Tudo porque fizeram uma brincadeira que surgiu na internet. E logo depois, a mídia, o marketing, se aproveitou disso e fez um filme chamado The Gallows, A Forca, que contava justamente a história de um homem, de um jovem adolescente que tinha morrido, não tinha se matado, ele tinha morrido na escola durante uma peça de teatro. Só que já era tarde demais, as pessoas já tinham feito a brincadeira de Charlie, Charlie. E estavam dizendo que estavam possuídas. Agora me diga você, será que isso era realmente fake? Só um fake? Você entende que tudo isso pode realmente ser uma mentira? A escultura de Momo, a brincadeira das canetas, Emily, a namorada morta no Facebook? Sim, são pessoas que estão fazendo perfis fakes no Facebook, são pessoas que estão criando números estranhos e colocando a figura, aquela escultura bizarra de Momo para conversar com você e te amedrontar. São vídeos, às vezes, que a pessoa assoprou o lápis e mexeu. Só que tem algumas pessoas que realmente estão dizendo que conversaram com Momo, que receberam mensagens de Emily. O próprio namorado dela afirma que recebeu mensagens. E tudo isso passa a ser uma lenda urbana. Então é inútil ficar falando que é fake, tentar provar que não existe. Porque neste momento, neste ponto do campeonato, as lendas urbanas já tomaram a internet. E eu digo que é neste momento em que o sobrenatural age. Quando as pessoas estão saindo de sua sanidade, quando as pessoas estão atrás de conversar com Momo, com Emily, com Charlie, tudo pode ter começado apenas por uma brincadeira, por uma escultura ou por acaso. Mas é neste momento de falta de sanidade que as ligações começam a acontecer às 3 da madrugada, que a caneta se move sem que ninguém pergunte, que Emily responde. O sobrenatural não precisa de regras para acontecer e não precisa de comprovação. Precisa só de uma coisa. Precisa que você acredite nele. Assustou, foi? Não precisa se assustar. Tudo é lenda urbana.